Vamos então à segunda parte da aula de mapeamentos, em que eu vou continuar o que expliquei nos últimos 25 minutos. Eu estou tentando dividir em intervalos de 25 minutos para facilitar o estudo. Caso isto dificulte, eu passarei a fazer intervalos maiores, ou seja, vídeos de 1 hora ou de 2 horas. Mas, por enquanto, para facilitar o estudo, vou tentar dividir em intervalos de 25 a 30 minutos. Eu gostaria, no momento, de esclarecer o seguinte. Primeiro, isto eu acredito que não ficou claro. O conteúdo dos slides desta parte de disciplina e destas aulas em que os slides são digitados foi inicialmente preparado pela PED, a Sheila, e que a seguir ela me passou esse conteúdo que eu modifiquei e estendi. Algumas das vezes eu vou corrigir e dizer que está errado, como eu já fiz da primeira parte, e todas as vezes que eu corrigir algo e disser está errado, foram erros introduzidos quando eu fiz as modificações. A responsabilidade dos erros é exclusivamente minha. Se, por acaso, eu constatar algum erro que não for meu, eu vou deixar claro que o erro não é meu. Mas peço já desculpas antecipadas. Eu prefiro fazer isto ao mesmo tempo em que eu estou dando aula, para, exatamente como eu dou aula no quadro, tornar a interação e a situação um pouco mais realista, para que vocês pensem comigo e descubram os erros comigo. Então, vamos lá. Em que parte que eu estava? Eu estava na parte em que eu estava mostrando como eu simplifiquei o português de relacionamentos e atributos, que a frase inicial não era como estava arriscado, e eu modifiquei. Vamos então agora passar para os relacionamentos com múltiplos tipos de relacionamentos, NM, 1 para M e 1 para 1, começando com relacionamentos N para M. Então, nós já vimos de forma até bastante exaustiva um mapeamento de relacionamentos N para M em esquemas. E a regra que nós vimos é que quando o relacionamento é N para M, ou seja, cardinalidade máxima N dos dois lados, notação a gente diz que é N para M, sempre será criado um esquema separado. E não dá para fazer uma diminuição no número de esquemas resultantes. Não pelas regras e algoritmos de mapeamento. Então, no caso, nós temos um esquema de cliente, o esquema de produto e o esquema do relacionamento. Tá? Esse esquema do relacionamento tem a chave de um lado, que é CPF, a chave do outro, que é código do produto, e atributos adicionais. No caso, o atributo data, para esta aplicação, um cliente pode comprar o mesmo produto em várias datas. Então, só CPF produto não pode ser chave. É preciso incluir data como parte da chave. Agora vocês vão me dizer, e onde que está escrito que é preciso incluir os atributos adicionais? Resposta: o que vocês acham que eu vou responder? Não está escrito, depende de quem propôs a aplicação e que vai
explicar para quem está fazendo o mapeamento, e isto é uma hipótese que é preciso adicionar, tá? Então, para mapeamentos muito específicos, como por exemplo este, é preciso escrever hipóteses adicionais. Então, suponha que seja pedido como parte de um trabalho para nota, que vocês façam um mapeamento que envolva hipóteses adicionais. O que será feito? Vocês precisarão escrever em texto corrido as hipóteses adicionais que julgarem necessárias, tá? Num caso como este, por exemplo, não cabe dizer hipótese adicional. Todo cliente corresponde a um esquema separado. Produto corresponde, porque essas são regras básicas de mapeamento. Agora, qual é a hipótese adicional? A hipótese adicional é que um cliente compra um produto várias vezes, em datas diferentes. Data não faria parte da chave quando? Vou deixar vocês pensarem por 30 segundos. Estou controlando no relógio. Este silêncio não é erro do vídeo. Hipótese para data não fazer parte da chave. A hipótese é que um cliente só compra aquele produto em uma única data específica e que não pode comprar aquele produto nunca mais. Neste caso, a chave seria apenas CPF, Código de Produto. Notem ainda que dentro do relacionamento, do esquema correspondente ao relacionamento compra, o atributo CPF de compra, ele referencia o atributo CPF de cliente. E o atributo código de produto de compra referencia código de produto do cliente. Deixe-me tentar usar uma caneta. Código de produto, ou CPF de compra, referencia CPF de cliente. Não vou juntar mais caneta, porque eu acho que vai ficar, no momento, ainda mais complicado, mas deu para entender o que significa este ref. Porém, este ref não é uma notação muito científica ou muito formal. O que nós usamos na disciplina? O que nós usamos na disciplina são este símbolo, que é a mesma coisa que o que estava escrito em português ref, e que é como é que se chama isso? Lembram? Integridade referencial, por isso que foi colocado o ref. Ou seja, o componente CPF do esquema compra é um subconjunto dos valores do atributo CPF de cliente, idem para produto e código de produto. Então, de agora em diante, no resto destes slides, eu vou usar este símbolo para denotar a integridade referencial, restrição de integridade referencial. Se vocês não se lembram disso, olhem as anotações de aula. Isto resume relacionamentos N para M, tá? Continuando. Vamos a relacionamentos 1 para 1. Então, relacionamentos 1 para 1,
a gente pode ter, lembrem que significa cardinalidade de um máxima de um lado e um máxima do outro, 1 para 1. Então, primeiro caso, dos dois lados, as entidades participam com 0,1, 0,1. Como é que seria a primeira aproximação de mapeamento? Cada elemento do diagrama corresponde a um esquema, inclusive o relacionamento. Então, vejam, pessoa corresponde à pessoa, escrivaninha corresponde ao esquema escrivaninha e, por fim, o relacionamento alocação gera um esquema alocação, em que os atributos são os atributos chave das entidades ligadas por este relacionamento e, note, escrevi as restrições de integridade referencial. Estas restrições, elas complementam o mapeamento. Agora, vocês podem me perguntar, eu escolhi que a chave de alocação é ID pessoa, pressupondo que eu favoreça, e esta é uma hipótese, que a identidade da pessoa já define a identidade da escrivaninha. Isso é razoável? É. Por quê? Porque, dado uma pessoa, se ela tiver alguma escrivaninha, ela é única, porque a cardinalidade máxima de escrivaninha é 1. Então, ID escrivaninha poderia também ser uma chave alternativa, concordam? E por que eu não fiz isso? Por exemplo, por que não um esquema em que tanto ID pessoa quanto ID escrivaninha fossem chaves alternativas? Notem que não estão concatenadas. Ou ID pessoa chave, ou ID escrivaninha chave. Ambas podem ser chaves, cada uma isoladamente. Aliás, lembrem-se que cada vez que eu defino algo como chave é criado um índice. O que é um índice? Vejam as anotações de aula. Então, por que não opção? Porque eu decidi, na minha aplicação, que basta ID pessoa para definir a ID escrivaninha. Mas eu poderia também, em vez de ter ID pessoa, ter ID pessoa e ID escrivaninha, duas chaves. Ou até mesmo ID escrivaninha definindo e ser a chave de ID pessoa. No caso de, por exemplo, se aqui a chave fosse ID escrivaninha e não ID pessoa, em que tipo de aplicação eu estou pensando? Notem que tanto faz porque ambas são 01, 01. Não tanto faz nos casos que vem a seguir. Eu estaria pensando nisso, por exemplo, se eu estou pensando como um alocador de imóveis. Eu vejo o mundo do ponto de vista das escrivaninhas. Isto é um exemplo tanto cômico, mas para este tipo de situação, mas isso ocorre em outras situações. Então, isso faz parte das hipóteses que uma pessoa deve escrever ao determinar, deixa eu voltar ao que estava antes, ao determinar qual é o esquema final escolhido. Continuando.
Agora, eu passei deste esquema, que era um esquema global, pessoa, escrivaninha, locação, para o esquema com redução do número de esquemas. O que eu estou querendo aqui? Eu estou simplificando um esquema resultante, e isto faz parte das regras de mapeamento, para obter uma solução com menos esquemas. É mais enxuta em número de esquemas, sim. Tá? Então, qual é a regra aqui? A regra é que, notem, a chave de alocação é ID pessoa, não é? Aqui embaixo. A chave de pessoa é ID pessoa, não é? É. Então, eu posso puxar a chave para dentro de escrivaninha. Por quê? Porque dada uma escrivaninha, eu vou achar a identidade da pessoa. Tudo bem? De novo, eu poderia fazer o contrário. Eu poderia ter colocado a chave de escrivaninha e de pessoa e na escrivaninha aqui dentro. Tudo depende das hipóteses que eu quiser. Não se esqueçam de juntar a hipótese. Aliás, o mais correto, dado o esquema abaixo, teria sido para isto eu não precisaria de uma explicação. Tudo bem? Mas tanto um quanto o outro estão corretos. E aí, se eu fizesse isso, eu teria que mudar a restrição de integridade referencial aqui. Vamos voltar ao que estava antes. Vou parar um pouquinho para vocês lerem com cuidado. Continuando. Olha só. Continuando, pergunta-se por que não a opção reduzida de pessoa e de pessoa nome de escrivaninha, que foi o que eu acabei de fazer, escrivaninha e de escrivaninha tamanho. Foi o que eu acabei de fazer e é o que eu estou, já respondi. Continuando. Por que não? Olha só o que é feito aqui. Pessoa tem ID de escrivaninha e escrivaninha tem ID de pessoa. Então, aqui eu tenho uma duplicação de valores, eu tenho um número grande de valores, mas eu, via uma maior redundância, eu posso facilitar determinadas consultas. E isso vai depender da quantidade de valores de atributo que eu tenho para cada coisa. Todos esses mapeamentos são viáveis. E deixo para exercício outras perguntas que vocês poderiam querer fazer para este tipo de caso e para os futuros casos. Vamos continuar. Continuando relacionamentos 1-1, lembrem-se, nós vimos até agora 0,1 e 0,1 nos dois lados. Vamos agora a uma cardinalidade 1,1
e a outra cardinalidade 0,1. Com relacionamentos 1 para 1, máximo 1 de um lado, máximo 1 de outro. Então, vamos lá. O que seria o mapeamento básico? É o mais de baixo. Eu tenho um esquema para correntista, um esquema para cartão e um esquema para o relacionamento que nem nome tem e eu chamei de réu. Se usar a regra de simplificação anterior, que era para as duas cardinalidades 0,1, eu já poderia puxar o CPF para o cartão. Tá? Isso é análogo a se fosse 0,1 dos dois lados. Como uma das cardinalidades é 1,1, ou seja, um correntista sempre existe, eu posso definir que correntista é a minha entidade que sempre vai ter alguma coisa e, portanto, como se trata de relacionamento 1 para 1, eu posso transformar tudo em um único esquema com chave CPF. Aqui a chave não pode ser número de cartão, não pode ser chave alternativa. Por quê? Pergunto a vocês. 20 segundos do relógio para responderem. Porque número de cartão não pode ser chave alternativa. Porque, passando 20 segundos, cartão magnético nem sempre está ligado a um correntista. Então, nesse caso, é o lado 1,1 que é chave e o outro não pode ser chave. Tá claro? Que outras alternativas de mapeamento vocês podem imaginar? Pensem, olhem o exemplo 0101 e pensem em outras alternativas. Finalizando relacionamentos 1,1, tá? Se os dois lados tiverem cardinalidade 1,1, 1 de um lado, 1 de outro, eu posso transformar tudo em um único esquema. No caso, neste exemplo, como comissão depende de organização de forma fraca, a única chave possível é código conferência. Tá bom? Porém, notem que isto é só porque o relacionamento é fraco. E se o relacionamento não fosse fraco? Eu não vou responder. Pensem o que seria um outro exemplo em que de um lado é 1,1, do outro é 1,1, e qual seria o resultado final? O resultado final é um único esquema, mas qual seria a chave? Bolem exemplos. Finalmente, olha, nós já vimos relacionamentos N para M, relacionamentos 1 para 1. Agora vamos lá, relacionamento 1 para N. Relacionamentos 1 para N, cardinalidade máxima N, cardinalidade máxima 1. Primeiro caso, a entidade do lado 1 tem cardinalidade mínima 0. Então, uma opção, que é a opção que não reduz nada,
eu tenho um esquema para departamento, um esquema para empregado e um esquema para pertence. Em que, como é que eu descubro qual é a chave de pertence? Lembrem-se, dado um departamento, o código do departamento determina o empregado? Não. Então, o CODE-DEP não pode ser chave. Do outro lado, lá no empregado, o código do empregado determina departamento? Sim. Então, CODE-EMP é chave. E as dependências de integridade referencial são estas daqui. Uma alternativa, aqui eu tenho CODE-EMP, aqui eu tenho CODE-EMP. Então, o que é que eu faço? Eu simplifico estas duas em uma. CODE-EMP e coloco CODE-DEP como mais um atributo de empregado. Tudo bem? Segundo caso. Segundo caso, se a entidade que participa com cardinalidade máxima 1, que é esta aqui, tiver cardinalidade mínima 1. Eu já tinha No caso anterior, eu tinha duas opções, porque no caso anterior, eu tinha a cardinalidade mínima 0 e, portanto, haveria casos em que o departamento, o empregado não teria departamento e, portanto, o atributo CODEP seria nulo. Este caso aqui, isto não ocorre porque a cardinalidade mínima é 1. Ou seja, se a entidade participa com cardinalidade 1, seu atributo identificador ou seus atributos identificadores são inseridos daquele com cardinalidade máxima N, desaparecendo o relacionamento. E se houver atributos no relacionamento, eles também serão inseridos. Que outras perguntas caberiam aqui? Exemplo de pergunta. Professora, a gente viu relacionamentos 1 para N, mas nos dois exemplos a entidade tinha participação 1N. Então, o que mudaria se ela tivesse participação 0N? Retornando. Olha aqui. 1N com 0,1. 1N com 1,1. E se aqui fosse 0N? Não sei. Pensem. Exercícios. Primeiro exercício. Fazer um mapeamento destas diagramas para esquemas relacionais. Exercício. Está aqui a solução. Vou passar bem rapidinho para vocês copiarem só o exercício e depois verem a solução. Aqui, ó, eu coloquei desta forma, mas são integridade referencial que tem que ser explicitado da forma formal correta. Generalizações, especializações, fica para a próxima aula e as referências são estas daqui.
Com isto termina a primeira parte da aula de mapeamento, que será seguida pela segunda parte amanhã.